Ok. Bom, por enquanto, a altura do meu objeto ela é determinada simplesmente por esse slider. Estão todos iguais. E eu quero que esses painéis tenham alturas diferentes, controladas por um attractor, nesse caso uma curva. Um objeto que vai controlar, desenhar uma curva qualquer aqui, vai calcular a altura baseado em um dado. Selecionar uma curva, ok, ela está aqui selecionada. Essa daqui é a minha curva. E eu vou calcular a distância de cada um dos pontos do centroide para a minha curva. Eu vou fazer isso usando um componente chamado Curve Closest Point. Ele está aqui. Ok? Então, eu tenho uma curva e tenho uma série de pontos. Ele vai dar o ponto mais próximo na curva. Ele está marcando pontos aqui ao longo da minha curva em relação a cada um dos pontos que se viram de entrada. Ele me dá o ponto em si, um parâmetro, que é a distância do ponto inicial da curva para esse elemento, o primeiro ponto que eu cliquei até esse ponto que foi indicado, e a distância em si, um valor inteiro em unidade de desenho, que é a distância do centro para essa curva. Ok, se eu coloco isso daqui aqui, ó, nesse meu slider, eu já vou ter alturas diferentes. Ó. E essa altura não são mais controladas pelo slider em si, mas pela curva. Se eu tenho essa curva aqui, se eu manipulo essa curva, ligo os pontos de manipulação dela, F10, pego um ponto desse e movo, eu alterei essa região. Se eu tenho mais curvas, se minha curva dá muitas voltas nesse espaço, eu altero parametricamente, utilizando uma curva como elemento de desenho, as alturas desses objetos. Mas ainda estão muito grandes, alguns pontos estão muito distantes, e eu queria fazer uma proporção, controlar o deslocamento máximo, a altura máxima e a altura mínima desses objetos. E eu faço isso através dos domínios, a matemática do elemento chamado domínio. Bom, domínios são valores limites, né? Você cria um domínio entre 0 e 1, você vai estar tratando ali matematicamente dos valores entre 0 e 1. Entre 0 e infinito na matemática tem, aqui a gente não vai ter isso daqui, mas basicamente eu consigo achar os limites nessa aba aqui de uma série de números. Se eu crio aqui uma lista ó, com a série de números, vamos dizer 3, 4, 5.2, 10, 8, 1, 3.15, ok? Não, deixo o meu cursor aqui no final, tá? Não deixo nenhuma linha branca. Clico fora e clico em Multiline Data, para cada linha dessa ser um dado, como exemplo. Eu coloco esses números aqui e ele me gera um domínio, que esses valores estão indo de 1 a 10, porque 1 é o menor e 10 é o maior. E eu consigo desconstruir esse domínio aqui ó, e ter o Start e o End. Ele começa em 1, ele termina em 10. Ok? Bom, se eu pego minha conjunto de distâncias e jogo ele para cá, eu vejo agora que ele está começando em 0.09 e alguma coisa, é o menor valor. E aqui eu tenho 11.57 com o maior valor. O menor e o maior, o start e o end, o menor e o maior. Eu tenho aqui esses números como eles foram gerados. E aqui eu consigo remapear o meu domínio com um componente chamado Remap Numbers. O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o valor das minhas distâncias, tá? Originais. Ele vai pegar um domínio que eu chamo de Source, de origem, e por padrão ele está aqui de 0 a 1, mas eu quero que meu domínio seja esse daqui. Ele vai pegar o primeiro valor como 0 ou como 1, né? E ele vai transformar isso aqui no valor que eu quiser. A princípio de 0 a 1. O menor valor vai ser 0, o maior valor vai ser 1. Ainda não é exatamente o que eu quero, mas a gente consegue observar o que é que vai acontecer se eu coloco esses valores aqui como entrada do meu objeto. Aqui eu tenho os valores mapeados, ok. E agora meu elemento está diferente. Ó. Eu tenho um elemento aqui que é da menor curva, que ele vai ser 0, e o meu máximo vai ser 1, e o resto que está no meio, ele está numa proporção. Ele criou uma proporção entre 0 e 1, vou apagar esse elemento aqui que eu não vou usar mais, criou uma proporção desses valores, que vão de 0.009236 até 11,5733,
E ele vai criar uma proporção aí no meio para jogar esses valores entre 0 e 1, baseado na entrada dessa curva. Bom, eu tenho aqui como construir um domínio, ó, construct domain. Eu tenho aqui o inicial e o final desse domínio. E aqui eu vou pegar sliders até de 0 a 1. Vou botar aqui o meu primeiro aqui no 0. Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, colocar esse no final no 1. Podia ser até um pouco maior. Vou dizer que o meu primeiro não vai ser 0, ele vai ter alguma coisa, ele vai ter 0,2. E isso vai subir um pouco o mínimo. E que o meu 1, vou editar ele aqui, vou botar aqui, sei lá, um valor de 2, aqui no final. E eu posso até crescer um pouco mais esses valores, sempre de forma proporcional. Tá aqui desde que eu conecte ele no target, tá? No objetivo. Agora esse domínio não é mais de 0 a 1, ele está vindo de 0,2 a 1,23, e minha brincadeira agora é com a curva que eu quero criar. Que curva que eu vou desenhar aqui em cima desse padrão. Então vamos desenhar aqui uma outra curva para substituir, ok. Criar uma curva fechada. Ok, minha curva é essa agora. E aí eu aplico essa curva na minha curva, no meu attractor. E agora eu tenho uma outra situação. Tá? Eu posso também inverter esses valores. Dizer que os números que estão mais próximos dessa curva, eles vão estar mais altos, e os que estão mais longe vão estar mais distantes. E você, simplesmente para isso, você precisa inverter os valores desse domínio. Ele agora não vai começar em ponto 2 e terminar em ponto 3, mas ele vai começar em ponto 3 e vai terminar em ponto 2. E agora esse valor está... A minha curva determina os pontos mais altos, apagar a primeira curva aqui, fica só com a segunda. E a minha outra curva determina os pontos mais... A distância da curva determina pontos mais baixos. Quanto mais próximo da curva, mais altos são elementos, quanto mais baixos estão os outros elementos aqui lançados. Esse é um outro exemplo de trabalho com attractors. Por enquanto é isso.